Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso vocabulário psicanalítico freudiano, hoje falando sobre atos falhos. E eu queria começar falando de uma frase muito veiculada de Jacques Lacan, principalmente num dos textos mais formidáveis, né, que ele já escreveu, um texto de 1953, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, que ele vai asseverar que está claro que todo ato falho é um discurso bem-sucedido ou até espirituosamente formulado, né? Então, antes de falar propriamente da definição do conceito de ato falho, eu quero fazer uma citação, né, de um poema de Antônio Cícero, intitulado Guardar, que penso que tem tudo a ver com o conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje. O poeta vai nos dizer: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. É interessante que, quando a gente fala de atos falhos, essas definições estão associadas ao conceito: guardar, esquecer, lembrar, recordar, revelar, recalcar, repetir, expressar, né? A vida psíquica, ela guarda afetos indexados por imagens, palavras e experiências que são vitalizadas, que não se limitam às expressões socialmente aceitáveis, nem são aprisionadas nas tentativas conscientes de conter o que se sente. Porque quando a língua não fala, o corpo mostra, o esquecimento aponta, indica, o gracejo denuncia. Então, o muro da linguagem tem fendas, e quando nós tentamos tamponar uma, outra ressurge, de modo que é impossível não deixar que algo venha a ser descoberto. O ato não é falho porque faltou alguma coisa ou incorreu-se em erro. Pelo contrário, como diz Lacan, 1953, todo ato falho é um discurso bem-sucedido ou até espirituosamente formulado. Um ato que escapou por entre as brechas da repressão. Essa sim que falhou, como por exemplo num lapso verbal, uma palavra trocada, um nome esquecido. O ato falho é um furo de algo que não se pode conter ou guardar, do que se revela pela repetição, do que retorna do recalcado, de que vale a pena se lembrar para ser de outro modo elaborado. O ato falho constrange, mas também expressa, tão eloquentemente quanto um bom discurso, o que às vezes seria melhor que não ocorresse. Essas pequenas confissões que nos deixam em apuros, mas não fossem esses vestígios de desejo do inconsciente, o que seria de nós, pobres investigadores psíquicos, atrás de pistas de algo que nos revele mais sobre nós mesmos? Então, os atos falhos, como a gente já falou, eles não vêm de falhos porque falta alguma coisa, mas porque algo fende, racha, abre-se uma brecha que deixa sair. O ato falho é uma formação de compromisso com a intenção consciente do sujeito relacionada ao seu desejo inconsciente. É como dizia Chaves, foi sem querer querendo.
E Sigmund Freud, nas conferências introdutórias à psicanálise de 1916 e 1917, vai dizer que, como é regra em todos os relacionamentos humanos, o paciente lhes apresentará em primeiro lugar a sua fachada psíquica. Mas essa fachada não permanece muito tempo. E, graças aos atos falhos, aos sonhos, aos xistes, aos sintomas, que nós, em análise, podemos descobrir esses rastros do inconsciente por parte do analisando. Então, há diversos tipos de parapraxias ou atos falhos. Os lapsos verbais, quando a gente, pretendendo dizer uma palavra, sai outra em seu lugar, né? Eu quero dizer, vamos dizer, pura e sai pulcra, né? Ou outra coisa. A gente, na verdade, está denunciando em que a gente está pensando. Selecionamos habilmente, deixamos ali guardadinha na nossa memória uma palavra para ser lançada naquele instante verbal, mas aí o inconsciente nos trai e troca para a palavra que a gente realmente pensou e quis. O lapso de leitura, que às vezes na escola, né, se tem com uma criança ainda não aprendeu a ler com desenvoltura, a criança tem dificuldade com certos vocabulários, mas às vezes a gente lê algo diferente do que está escrito por conta de motivações inconscientes mesmo. Lógico que a gente precisa observar caso a caso, né? Mas os lapsos de leitura também acontecem, a gente troca as palavras ou pula certas palavras, né? Lapso de audição, quando a gente ouve algo diferente, né, do que foi dito. Tem uma personagem num quadro de humor, A Praça é Nossa, que é a velha surda, né, que é caricata para mostrar para a gente lapsos de audição, né? Carlos Alberto dizia, tem que ficar em casa, né, por conta da pandemia, um exemplo. E aí ela deturpava aquilo, né? Como tem que sair de saia no período da pandemia? E fazendo assim várias alterações super engraçadas, né? Às vezes a gente também se comporta desse jeito. No caso da velha surda, a gente percebia que não era exatamente, né, o problema de surdez, mas uma espécie de tom humorístico brincando, né, com essa característica que pode estar presente no cotidiano de nós, sem nenhum tipo de preconceito, né, em relação a isso. Lapsos de memória, os esquecimentos para Freud não se dão propriamente por acaso, a gente não esquece qualquer coisa e, lógico, a gente está falando aqui de esquecimentos que não têm nenhuma raiz neurológica ou de outra ordem, que não são permanentes, né? Mas o esquecimento de um nome bastante sugestivo, de um fato, né? Por conta de uma oculta intenção, uma intenção inconsciente. O extravio de objetos, quando a gente guarda um objeto no local e acaba se esquecendo onde ele está, também levando a uma perda não definitiva, a perda de não conseguir reencontrar esse objeto, que pode estar direto ou indiretamente ligado a uma fonte afetiva, por exemplo, alguém me dá uma caneta e esse alguém que me deu essa caneta é alguém assim muito especial para mim. Por exemplo, meu ex-namorado que me abandonou, né, que me deu o nó, me deixou e eu fiquei profundamente ressentida e todas as vezes que eu olhava para essa caneta me lembrava do danado. Então é melhor perder para nunca mais ter essa recordação que me livra dele, já que conscientemente eu não consigo jogar a caneta fora por alguma razão. Então o inconsciente se encarrega de fazer o que eu não dou conta, né? As omissões ou equívocos, acreditar que a gente sabia de uma coisa e depois não é exatamente o que a gente pensava, né? E alguns esquecimentos que estão mais relacionados ao fato de que para nós seria mais preferível que aquela coisa não existisse, né? Ou fosse deletada. Então, uma das coisas importantes, né, é que o esquecimento de uma intenção só pode ser chamado de ato falho quando nós não podemos acreditar que a intenção foi interrompida dessa forma. Então, quando a gente comete o ato falho e nós somos flagrados, e em análise, por exemplo, isso é devolvido para nós, em geral a gente fica assim, como aquele que foi preso em flagrante, né?
Hum, tem certeza que eu disse isso? E aí a negação vem com força, né? Não, eu não disse isso, você disse. Por quê? Porque, na verdade, não guardei mesmo o registro na consciência, né? Lacan também diz que o ato falho é uma forma de recuperar uma articulação significante que está interrompida. Então, um modo que o inconsciente vai se expressar. Então, esse é o nosso primeiro vídeo sobre atos falhos. A gente continua no próximo. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o Vocabulário Psicanalítico Freudiano, e te vejo na próxima.